Me conhece, meu nome é Rafael Albuquerque, eu sou advogado do Faria Sendão e Maia Advogados e também da MA Capital Family Office. Nós viemos trazer para vocês essa sequência de webinars que se chama Papo de Mercado. Tá? A ideia é da gente trazer alguns agentes de mercado para conversar com a gente, tá? A respeito de temas diversos, tanto na crise quanto pós-crise, um pouquinho de como o universo jurídico envolve, tá? E permeia esses cenários. Só algumas regrinhas para essa live, enquanto o pessoal vai entrando aí. Eu vou pedir só para vocês não colocarem o áudio ou não colocarem a câmera ativada, tá? Deixe do jeito que está mesmo desativado, tá? Porque a gente vai gravar esse conteúdo aqui para disponibilizar nas nossas redes também, tá? Aí já falando um pouquinho do nosso convidado de hoje, né? O Rafael Ribeiro, que a gente está chamando aqui, ele é head de operações da Bossa Nova, que aí, sem dúvida, uma das maiores casas de investimento da América Latina, a maior, está específico para investimentos em inovação, startups, tech. O Rafael, antes da head de operações da Bossa Nova, também já foi diretor executivo da Associação Brasileira de Startups. Muitos de vocês, com certeza, já conheciam ele dessas iniciativas aí. Rafa, primeiro, seja muito bem-vindo, muito obrigado, né, por ter sido nosso convite aí. E antes de mais nada, eu gostaria de nesse gancho da sua apresentação, falasse um pouquinho para a gente da sua história como empreendedor, que é um passinho para trás dessa sua fase na Associação Brasileira de Startups, que às vezes muita gente não conhece. Você já fundou empresa, já vendeu empresa, enfim, já recebeu investimento. Conta um pouquinho da sua história para nós. Seja mais uma vez bem-vindo e muito obrigado mais uma vez. Legal. Bom, bacana. Obrigado pelo convite aí. Muito legal ver cada vez mais o setor jurídico envolvido aí no mercado de startup. Fico muito feliz com isso, que era uma das coisas que eu mais reclamava em 2014, 2013, o quanto esse mercado estava distante. A gente que já está nesse ecossistema aí já há um bom tempo, né? E ver isso daqui hoje acontecendo é uma conclusão de um sonho que a gente sonhava lá atrás. Então, fico muito feliz. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. Bom, minha história com empreendedorismo e inovação, esse mercado de startup, ele começa lá em 2008, praticamente. Então, fazendo alguns negócios de tecnologia, nem sabia que ia chamar startup. Então, algumas cabeçadas. Em 2014, 2012, 2013, eu vendi um negócio muito errado, um negócio que valia milhões, eu vendi por 1.000, mas faz parte do aprendizado de empreendedor. E em 2014, eu migrei para o mercado de educação, para uma edtech. Aí o empreendedor, uma história um pouco resumida aqui, né? Mas um empreendedor muito mais maduro, muito mais experiente nesse momento. E aí foi quando eu conheci a Germinadora, que era uma iniciativa do Juan Bernaboa, que era um Venture Debt, né? Não, uma Venture Builder, na verdade, que basicamente reunia empreendedores para desenvolver ideias ali. Então a gente criou um aplicativo na época, chamava Monster Joy, que fazia comunicação entre alunos, pais e professores. E aí em 2016 a gente fez a venda desse aplicativo para alguns investidores. Então com essa venda, então uma forma bem resumida assim da minha história empreendedora, para a gente não se alongar muito aqui. Então em 2016 eu fiz um exit e aí fui convidado pelo Guilherme Junqueira para assumir a Associação Brasileira de Startups. E aí nos últimos 4 anos e meio eu me dediquei aí 100% ao ecossistema do Brasil como um todo, né? Acho que a gente tinha um papel fundamental ali. Acho que assim, já tinha uma jornada empreendedora, mas precisava doar e me dedicar um pouco ao mercado, um pouco ao ecossistema, devolver um pouco daquilo que o mercado e que o ecossistema me deu. E aí nos últimos 4 anos e meio eu fiz muito isso, então rodei o Brasil todo, de uma ponta a outra. Eu posso dizer que poucas pessoas conhecem esse ecossistema brasileiro de startups como eu conheço, assim, por ter de fato realmente
nesses últimos 4 anos, ter ficado muito pouco em casa e ter ficado muito em estrada mesmo. Então, jornadas aí, quem me acompanha um pouco de tempo sabe que eu falava das famosas sagas, né? Saía de São Paulo às vezes 5 da manhã para chegar em Cacoal, interior de Rondônia, 9 da noite para dar uma palestra e dava palestra e voltava, enfim. Mas a gente conseguiu entregar um valor muito legal aí a nível nacional nos últimos anos. Quando eu assumi a ABS, a gente tinha 300 startups lá. Hoje a gente tem quase 13 mil, né, startups na nossa base lá. Então é um filho que cresceu bastante ali. Tinha 3 pessoas. Hoje, quando eu saí, tinha um time de quase 25. Então o faturamento era muito baixo. Agora o faturamento de quase 10 milhões. Então realmente a gente fez uma transformação muito legal e deixou um legado ali muito bacana para o time que toca lá hoje. E aí faltava um pouco, eu acho que do mercado financeiro para mim, né? Se desafiar, assim, já vinha fazendo alguns investimentos anjo na pessoa física, mas eu sentia que faltava um pouco desse cenário para conhecer o mercado de venture capital mesmo, mais a fundo para mim. Já tinha uma jornada empreendedora, já tinha uma jornada de conhecer o mercado e o ecossistema como um todo. Eu via um mercado de concentração ainda de investimento muito forte nos grandes centros, né, nas grandes capitais de que são centradas em inovação, que a gente está falando de Recife, Floripa, BH, Rio e São Paulo. Né? Quando você sai fora desses grandes eixos, tem muito pouco investidor olhando, muito pouco investidor realizando e fazendo investimento de verdade. Então me faltava um outro ponto que era vir para um fundo e começar a fazer essas provocações de vamos olhar para o resto do Brasil, vamos investir no resto do Brasil. E aí, em agosto do ano passado, o Rodolfo me fez o convite. Em fevereiro desse ano, eu resolvi aceitar o desafio novo. Estou eu aqui na Bossa agora, olhando muito mais pela visão de investidor, mas nunca perdendo a essência de empreendedor. Legal, Rafa. Aí, assim, para quem não está contextualizado, né, com esse ambiente de investimentos, VC, explica um pouquinho para a gente. Eu vou fazer o papel do leigo sempre nessa entrevista com você. Explica um pouquinho para a gente o que é a Bossa Nova, como estrutura, assim, se é um fundo, é uma gestora, como é que vocês funcionam lá e principalmente como é que é o seu trabalho como head de operações. Legal. A Bossa Nova é o fundo de investimento, né, um venture capital que a gente realiza muito investimento no pre-seed e no follow-on, nossos cheques são maiores, né? Então, a gente hoje é o principal fundo ativo na América Latina. A gente tem aí mais de 600 investimentos realizados nos últimos anos. A gente a gente investe em startups B2B e B2B2C. São startups que vendem para empresas, para pessoas com CNPJs, em SaaS também a gente investe. A gente não investe em hardware, então a gente tem uma tese de investimento muito clara. O nosso cheque de investimento ele varia de 100 a 500 mil reais. Então, no primeiro investimento e no segundo investimento ele pode aumentar quando a gente vai fazer o follow-on em algumas startups do nosso portfólio. Follow-on, para quem não entende, para quem não sabe, basicamente é a gente não ser diluído na próxima rodada que a startup vai fazer uma captação de investimento e a gente acompanhar aquela rodada fazendo um novo aporte de dinheiro. Então a gente atua dessa forma hoje. Então nossos cheques aí variam de 100 a 500 mil reais o primeiro cheque de investimento. A gente faz esse investimento pré-seed aí que a gente fala, né? Legal. E assim, como head de operações, como é que é o seu dia a dia? Conta um pouquinho para a gente. Você analisa as startups, você que filtra, você que toma decisão. Legal. Boa. A gente tem um time aqui, né? Então eu sou responsável pelo um time. Primeiro tem um time que a gente chama um time de rede, né? Que olha para as nossas startups. Então eu acabo sendo responsável por todas essas startups. Então eu sou a pessoa que faz o gerenciamento das pessoas que falam com os nossos empreendedores, né? Então diariamente a gente fala com o empreendedor do portfólio. Então
o nosso primeiro desafio é fazer o gerenciamento da rede, né? O gerenciamento de portfólio, o que está precisando, como é que faz conexões novas, como é que vai buscar novas parcerias para ajudar essas startups. Então, tem esse gerenciamento de portfólio interno. E aí tem a parte de captação externa também, que aí também tem todo um processo como se fosse um funil de vendas mesmo, um funil de cadência que é desde conversar com parceiros, aceleradoras, Sebrae, universidades, incubadoras. Então a gente conversa e dialoga com todos esses players de mercado do ecossistema para identificar quais são as oportunidades, quais são as startups, quais são os melhores deals. E aí a gente vai atrás de conversar com esses empreendedores, entender qual que é o momento desses empreendedores, como é que tá esses empreendedores, se eles estão prontos para receber investimento, se não estão prontos para receber investimento. Uma vez que a gente entende isso, a gente passa por um comitê interno, a gente faz um primeiro crivo de avaliação, então meu time de analista faz essa avaliação, mostra, e a gente faz uma avaliação no comitê interno. Então, uma vez que essa startup ela passa para o comitê interno, a gente tem todo um processo para um segundo comitê, que aí vem para os sócios, a gente vota. Uma vez que a gente votou e deu ok, essa startup ela vai para o processo de due diligence, né, para entender se a documentação está ok, se ela não tem processo trabalhista, enfim, há uma série de quesitos aí dos sócios também para entender, até para ter um resguardo e proteção dos nossos investidores também, para os nossos investidores ter uma certa segurança. E aí, uma vez que por mais que o sócio tenha dado ok, a gente só investe na startup uma vez que ela passou pelo processo de due diligence, que aí a due diligence aí que é feito pelos nosso time de back-office. Uma vez que o time de back-office dá ok, aí sim a gente vai para o trâmite financeiro, que é fazer o aporte sim ou não na startup. Então tem toda essa jornada aí. E aí, paralelo a isso, a gente acaba cuidando de estratégia de marketing, estratégia de comunicação. Então a gente acaba ajudando em bastante em todas as pontas. Legal. Você tocou num ponto importante que eu queria mencionar para o pessoal também, para a gente entender, que vocês cuidam muito dessa relação com os seus investidores, você mencionou. Então, como é que eu faço, eu, pessoa física, eu, investidor anjo, enfim, eu, empresa, todo mundo pode investir na Bossa Nova? Como é que são os critérios para receber, para fazer investimento com vocês lá? Vocês têm uma regra? Como é que funciona isso? É fechado, não é aberto, a gente não tem uma abertura. Basicamente é uma rede bem de executivos mesmo, fechada, e aí tem alguns critérios que são adotados aqui internamente pelo nosso time de captação. Mas não é aberto, a gente não tem oferta pública, não, a gente é uma rede fechada, bem criteriosa esse processo. Legal. E aí, assim, da outra ponta, bom, se o fundo é fechado, como você comentou, da outra ponta que seria a ponta das investidas, né? Você comentou que nós temos um fundo pré-seed, que seria o fundo antes do seed money, de 100 mil a 500 mil reais de ticket que você comentou com a gente, né? Ou seja, vocês já não estão na categoria de investidor anjo, vocês estão ali um pouquinho no meio entre o anjo e o seed, é isso, Rafa? O que acaba acontecendo bastante é que a gente entra muito em rodada com parceiros, né? Então, o ticket médio nosso de investimentos hoje são as startups que estão buscando aí entre 2 a 3 milhões de reais no mercado. Para nós é muito interessante essas startups, porque provavelmente essa startup ela não vai captar só com um fundo, né? Ela vai pegar 1 milhão com o Canary, ela vai pegar 500 mil com a Domo, aí pega 500 mil da Bossa, ela vai formando um pool de investidores que para ela é muito interessante e vai dar um know-how e um network muito bom para ela, né? Então, para a gente é muito interessante. A gente não tem esse protagonismo de liderar a rodada, então a gente tem muito parceiro, muito investimento co-investimento com parceiros,
Eu acabo entrando em rodadas de aceleradoras, então eu invisto muito com Darwin, com a Ace, que também é super parceira nossa. Então eu acabo agregando na rodada dessas aceleradoras e parceiros também. Então não tenho esse momento assim. Obviamente que a gente tem os nossos investimentos diretos, né, que a gente vai ali e coloca, mas eu acabo fazendo muito investimento com alguns fundos parceiros. Legal. E aí, assim, do ponto de vista de decisão de investimento, tá? Vamos falar sobre investimento. Uma startup, você comentou, a gente investe em B2B, B2B2C. Para quem está buscando mais ou menos esse cheque que você comentou de 2 milhões, vocês têm alguma característica em comum que você poderia citar dessas startups? Ó, o cara tem 10% de EBITDA ou mais, o cara fatura mais do que X milhões de reais. Existe alguma característica que você possa seja aberta e assim para o pessoal entender qual é a tese de investimento de vocês e como é que vocês tomam essa decisão de investimento, principalmente? Legal. Acho que assim, o primeiro ponto que a gente vai analisar é time, né? Então acho que tem que ser um time complementar. É um time que esteja full time no negócio. Então, um time que está part-time, normalmente a gente não realiza investimento, é muito difícil. Então, eu tenho um sócio que ele tem 10%, mas ele tem uma escola e ele atua lá e ele não é um tipo de investimento que a gente faz. Então, assim, pô, tem três sócios, são complementares, estão 100% no negócio. Então, já é legal para nós. Esse é o primeiro ponto que a gente já vai avaliar. Time. Time precisa ser complementar. Se o negócio tem tecnologia, precisa ter um CTO, precisa ter um time que realmente entenda da tecnologia e saiba o que está fazendo, porque senão a gente sabe que lá na frente isso vai ser um problema clássico, né? De mortalidade das startups. Então, eu acho que o time é o fator principal. Segundo ponto que a gente avalia, a startup ela precisa estar em operação. O que é a operação, Rafa? Ela precisa estar faturando. Ela precisa ter um MRR de pelo menos 15, 20 mil reais, que vem com frequência e crescente nos últimos 3, 4 meses. Então, putz, lá no primeiro mês eu faturei 10, no segundo eu faturei 12, no terceiro eu faturei 15, no quarto eu faturei 20. Essa é uma startup que interessa. Essa é uma startup que a gente vai com certeza olhar com carinho, que esse empreendedor, esse time, ele vem mostrando uma crescente nos últimos 4 meses. Para a gente é muito importante essa questão desse crescimento aí sendo mostrado no DRE. Terceiro ponto que a gente acaba avaliando muito é a questão do cap table. Tem muita startup que chega para nós nesse momento de receber aí um fundraise e uma rodada agora, que os founders já têm 60%, 70% do negócio. Isso a gente está falando de uma rodada de seed ainda, né? Então, de um seed aqui, não está falando de um série A que é 10, 20 milhões. Então, não faz sentido esses empreendedores terem menos de 70% do negócio deles. Então, assim, o ideal que seja para a gente avaliar é que esses founders ainda tenham em mãos aí cerca de 80, 85% de fundraising na mão deles, para poder 85% de equity aí na mão dele, dos founders, para poder ainda ter um equilíbrio, pensando num série A possível lá na frente, que ele vai ser diluído mais ainda. Então, assim, eu acho que uma preocupação que os empreendedores precisam ter, que é muito importante, é que se resguardar o seu cap table até o momento de um série A, que é onde você ainda precisa estar bem resguardado, ter uma quantidade bem interessante para poder até ter uma margem de negociação um pouco maior para quando vir um cheque bem maior aí. Ou seja, pensar na saída também do investidor que está aqui para dar essa para ele, né? Para saber que vai sair, né? Porque se a gente for. Se Percentual. a gente, Diga, desculpa, diga. pode terminar, Rafa. Não, eu só ia perguntar para vocês também como é que vocês lidam, aproveitando essa questão de diluição, de liquidez. Vocês, normalmente, acredito que vocês não tomam controle, você deve ficar ali com 20, 30% a depender da valuation. Vocês têm uma regra para isso? A gente pega 20% da empresa, ou 15%, ou 30%, como é que vocês falam com isso?
Normalmente a gente tenta pegar abaixo de 15%, assim, os A nossos parte investimentos abaixo de 15, ou às vezes até abaixo de 10, ou às vezes até menor. O nosso intuito é pensar como empreendedor, né? Então, assim, eu acho que uma preocupação com o empreendedor, e aí tirando um pouco de chapéu de fundo aqui, olhando como empreendedor, pense que não recebeu investimento ainda, então você tem 100% do seu negócio. Pensando que você já tem que fazer uma separação de stock option, né? Tipo, os 10% a fundo de caixa para você dividir para os 10 primeiros funcionários que vai fazer a diferença no seu negócio. Né? Então, putz, cara, eu preciso contratar mais um cara técnico que, putz, esse cara vai ficar o resto da vida com a gente aqui. Por que não transformar esse cara em sócio, dar ali 2, 3%? Então, imagine que você já tenha 10% separado para esses funcionários para você trabalhar com stock option, ou seja, você já tem 90% do seu negócio só. 10% já foi. Aí que você separe mais 10% para a primeira rodada de investimento anjo ali, né? Primeira grana que vai dar o boom ali, pegar 100, 200 mil reais. Pô, beleza. Então, ou seja, você só tem 80% do seu negócio. 10% foi para os primeiros funcionários, 10% foi para o investimento anjo. Você já tem 80%. Se você vai para uma rodada de 2, 3 milhas, que aí você está falando você está fazendo um múltiplo de 10, assim, um mínimo, um múltiplo de 10, você já está falando de uma rodada de 30 milhões, né? Você está botando mais 10%. Ou seja, você já perdeu 30% do seu negócio, você já tem só 70%. Então, uhum. o empreendedor ele precisa também fazer essas contas que são extremamente importantes e necessárias para que ele pense em não perder o negócio dele daqui para frente. Porque se ele começa a se diluir, putz, imagina que ele abriu mão de 20% agora do negócio dele, logo no começo. Quando ele vai olhar, quando ele for para um série A, ele está com 60. Aí o fundo vem, entra com 15, os sócios vão ficar com 45. Não faz sentido, E aí, entendeu? sócio empreendedor sem essa motivação, né, Rafa, sem também esse poder de capital, normalmente ele fica desmotivado e é ruim até para o investidor, né? Ou seja, o cara está investindo, o negócio, o cara está desmotivado, já está com 10, 15%, então, ou seja, ele já não está com aquela gana que ele estava no início de ter, né, enfim, o seu negócio em mãos, né? Vocês pensam assim também, que é ruim para o investidor que está entrando, né? Exato, e eu vou mais além. Eu acho que, pensando como fundo agora, a gente é 100% pró-empreendedor e olhar para o empreendedor. O grande amor, a grande paixão que o empreendedor tem é fazer o negócio dele dar certo, né? Uma vez que você perde isso para os investidores, você vai perder todo esse amor, esse tesão, essa paixão de acordar todo dia, fazer o seu negócio vibrar, o seu negócio acontecer, porque você já não é mais dono do seu negócio, você perdeu. E aí tudo aquele processo de construção que você fala, né? Putz, estou criando um negócio para eu ser o dono daquilo, para eu ter a paixão, o amor de fazer aquilo. Não, já virou, tá na mão de investidores. Então, assim, eu acho que esses cuidados são extremamente importantes e necessários aí para você realmente não sair prejudicado lá na frente. O empreendedor precisa tomar cuidado com isso. Legal. Rafa, tem um ponto, tema, né, que eu sei que já está bem clichê, está bem saturado, ninguém aguenta mais falar de crise, né, ouvir falar de crise, de Covid e tal, mas só para a gente passar um pouquinho a imagem para o pessoal de como é que vocês lidam, como é que vocês estão lidando e o que vocês enxergam um pouquinho à frente desse pós-crise, se é que a gente pode falar assim, né? Eu queria que você dividisse essa pergunta assim, em ambiente interno e ambiente externo. Ambiente interno, o que mudou para vocês, né, nessa crise? Está todo mundo home office? Não está? Como é que são as reuniões? A performance aumentou? A performance diminuiu? Eu sei que você está recente na bola, mas só para dar um panorama interno para o pessoal de como é que está esse cenário lá com vocês. 90 dias aqui é um ano, rapaz. É, Bom, mas vamos lá. Eu acho que, olhando para o fundo, primeiramente, né? Eu acho que a partir do dia 9 de março, lá quando começou a alertar mesmo, todo o time interno da Bossa já foi para home office, né? Tanto o time de São Paulo quanto o time de BH, já foi todo mundo para home office.
até porque a gente tem essa flexibilidade por trabalhar 100% com tecnologia, a gente acabou virando a chave muito rápido. Então, para a gente foi muito simples, internamente. Olhando para o time Bossa, né? E aí eu acho que vem uma outra preocupação. Acho que aí o nosso primeiro ponto foi calma, respira, vamos olhar para o nosso portfólio, vamos bater papo, vamos conversar com todas as nossas startups investidas. E aí foi interessante que, obviamente, algumas estavam sofrendo mais que as outras, né? Tem esse processo ali, mas foi um momento de tranquilizar, buscar algumas parcerias certas, buscar uma AWS, buscar algumas parcerias de cloud que acabaram agregando muito para essas startups, porque um dos maiores custos que a startup tem hoje é cloud, trazer alguns parceiros para explicar melhor a lei trabalhista, o quanto isso poderia implicar, o quanto isso poderia ajudar. Então, foi alguns momentos de olhar para o portfólio e ajudar esse founder a dar uma enxugada na folha. Não digo enxugar na folha de mandar funcionários embora, mas será que você precisa dessa ferramenta? Você realmente usa ela todo dia? Você precisa de uma sala, de um escritório desse tamanho? Dá para a gente reduzir nesse período? Vamos encurtar? Então foi um cuidado que a gente teve, não, que a gente ainda está tendo de conversar semanalmente, diariamente. Aqui nós temos call com muitos founders, eu principalmente que estou mais atacando essa frente aí diária, todos os dias, de estar conversando com esses fundadores aí, com esses CEO de startups e ajudando eles no dia a dia. Legal. Então, a atuação do gerenciamento de portfólio está sendo muito forte nossa e a gente vai continuar trabalhando isso, acho que aí nos próximos meses, porque o nosso maior ativo hoje são as startups e não tem como, a gente precisa olhar com elas para esse momento com um pouco mais de carinho. Legal. Por outro lado, a gente vai olhar externamente agora. Então você tem um momento onde taxa de juros, Selic, baixíssima, onde está todo mundo pensando se perdeu muito dinheiro na bolsa, né? Então quem tinha capital investido na bolsa aí perdeu 50%, 60%, 40%. Então ficamos tristes, né? Ficamos tristes. Mas ao mesmo tempo é um momento de oportunidade, né? Crise sempre foi um momento de oportunidade. É onde as maiores startups em 2008 surgiram no Vale. Em 2014, 2015, quando nós estávamos enfrentando uma crise no Brasil, o Pierre Schurman e o João Kepler, que são os fundadores da Bossa, viram isso como uma bela de uma oportunidade. E quando estava todo mundo retraído, começaram a fazer investimento e hoje tem colhido os frutos muito bem disso. E aí a nossa visão interna foi parar e olhar e falar, nossa, a gente está bem capitalizado, temos dinheiro em caixa, por que vamos parar o investimento no momento que as startups mais estão precisando da gente? Não faz sentido, é o momento de aproveitar as melhores oportunidades, porque o founder muitas das vezes ele está precisando de investimento nesse momento para ir para o próximo passo, para vencer a próxima barreira, ou para aproveitar a oportunidade que o mercado está proporcionando para ele, e ele não tem mão de obra, ele não está conseguindo aproveitar pela questão de grana que ele tinha em caixa. Então o que a gente fez aqui internamente foi olhar e falar, opa, quais são as oportunidades que tem no mercado, olhando para o mercado de educação muito forte, mercado de mobilidade urbana, mercado de mobtech, mercado de mobtech, né, mobilidade urbana, mercado de lawtech, né, mercado de legal tech. Então a gente acabou olhando várias verticais que que demorariam provavelmente ainda nos próximos 5 a 10 anos para se digitalizar, e está se digitalizando numa velocidade muito grande. Então a gente começou a entender, opa, quais são as startups que podem aproveitar essas oportunidades e que a gente pode aproveitar e realizar esses investimentos. Então a gente já começou a fazer esse gerenciamento ativo de captação, já ia atrás de startups. Então fomos atrás de startups, Imagina Kids, lá no Maranhão, que ninguém estava olhando, já fizemos investimentos nela. A Ciclano, que era uma startup de streaming, já fizemos investimento nela. Então, assim, nos últimos 90 dias a gente realizou 12 investimentos aqui, então estamos bem acelerados.
e a gente não vai parar. Então, estamos com metas bem ousadas de investimentos aqui para realizar nos próximos dias, porque você tem duas oportunidades, você tem dois jeitos de olhar a crise: ou olhar, sentar e chorar, esperar as coisas se ajeitarem, o que eu acho que vai demorar muito mais, ou aproveitar esse momento que o mercado está te dando e encarar isso como uma grande oportunidade de mercado. E é isso que a gente tem olhado aqui. É para isso que eu vim para o fundo também, para ter esse olhar de empreendedor, para olhar essas oportunidades que estão fora dos grandes eixos. E graças a Deus aqui a gente está tendo uma oportunidade bem legal, que é investir nessas startups neste momento aqui e apostar no risco mesmo. Eu acho que investir em startup sempre foi risco, não vai deixar de ser risco agora é muito mais risco, mas também a chance de assertividade também pode ser muito maior. Então, como dizem no Vale, né? 10 para 9, agora pode ser 10 para 9,5, mas a gente está acreditando bastante aí nesse meio aí, que eu acho que tem muita chance para dar certo. Eu acho que se você consegue fazer uma avaliação muito clara, né, desses três pilares, no time, na distribuição de cap table, no avanço, como é que essa startup vem crescendo, as chances de insucesso nesses investimentos aí são muito menores. E é legal entender também que do outro lado tem empreendedores aqui por trás do fundo que já venderam negócios, que conhecem disso muito no dia a dia ali também. Então a gente acaba tendo uma certa segurança muito grande aqui do nosso lado. Pô, que legal. Uma visão legal porque, assim, é exatamente o investidor tem essa percepção de ciclos econômicos, né, de como ele enxerga o vale, depois a retomada desse ciclo econômico, e já começa a apostar nessa economia. E, no outro lado da ponta do empreendedor, são aqueles empreendedores mais raçudos, né, que no momento de necessidade mesmo, eles criam novas soluções, enfim, e aí vocês, normalmente, olhando para esse lado de time também, né, acaba identificando muitos bons empreendedores que realmente vão passar por essa crise e crescer do que outros não conseguiriam passar por esse período, né? Eu acho que a gente está num momento muito interessante do mercado brasileiro de startups. Porque se a gente fosse olhar isso há 4 meses atrás, o mercado brasileiro estava voando. A gente estava voando, a gente vinha numa crescente absurda, unicórnio atrás de unicórnio, 4 anos, 2 anos emplacando quase 10 unicórnios e crescendo, o Brasil crescendo, despontando, fundos americanos, fundos europeus olhando para o mercado brasileiro, fazendo alto investimentos. Só que ao mesmo tempo, vinha sendo valorizado coisas que me preocupavam um pouco com a visão de ecossistema, né? Porque você vinha super valorizando coisas que você falava, esse negócio não vai dar certo, está tendo supervalorização de startups e o que acaba prejudicando o investidor anjo que é um pouco mais profissional. Então, o que eu acho que o Covid nesse sentido foi bom? Foi bom porque muita fumaça está apagando, essa é a grande verdade. Então, muito empreendedor de palco está morrendo. Os fundos e investidores estão olhando com muito mais cuidado. O empreendedor está estudando muito mais, está se especializando muito mais, ele está entendendo muito mais o momento dele, se é para pegar investimento, se não é para pegar investimento, se ele realmente está pronto para lançar um produto no mercado, se não está pronto para lançar um produto no mercado. Então eu acho que também é interessante porque o mercado ele vai passar por um amadurecimento muito forte, muito rápido que a gente estava precisando, que eu falo que é separar os homens dos meninos, separar as mulheres das meninas, separar as startups de verdade das startups que eram mentira, que era bullshitagem, né? Então, a linguagem aí que a galera fala. O que é muito bom, né? O que é muito bom. Acho que a gente tem olhado aqui para o nosso portfólio e a gente tem acompanhado muito isso, cara. O empreendedor que antes fazia aplicativo para evento, transformou o aplicativo dele em gerenciamento de comunidade e aí agora ele está vendendo o aplicativo dele,
o aplicativo para, em vez de evento, ele gerenciar a comunidade ao longo do ano todo. Então você vê que são empreendedores que estão se reformulando e se reinventando, o que é muito bom, né? O que é muito, muito legal, muito interessante. Legal. E aí, Rafa, só pegando um gancho nessa questão de time, né, para recepção de investimentos, tem muita gente, com certeza, que está precisando agora, né, de em receber aportes ou está buscando algum fundo, um investidor anjo. Você teria uma dica, até trazendo um pouquinho para esse contexto jurídico, que é o nosso contexto aqui do escritório também, você teria uma dica assim que o empreendedor poderia antecipar para que essa conversa, tomada de decisão, fosse um pouquinho mais segura? Ah, Rafa, a gente atua, por exemplo, com mútuo conversível, então o cara deixar, sei lá, uma estrutura de SA pronta, ou se não, se a gente trabalha, enfim, com due diligence, se ele tiver uma pré-due diligence enfim, pré-preparada, isso já auxiliaria em tese. O que na tua visão, assim, pode ser uma coisa que ajude nesse momento jurídico, preparar para falar com o fundo? Eu vou até antes, eu acho que existe amizade, eu falo que business to business, né? Tipo, amizade é amizade, negócios é negócios. Eu acho que poucas startups elas tomam a preocupação em ter documentado, e quando eu falo documentado é ter de uma forma jurídica o contrato societário com a responsabilidade dos sócios, né? O quanto que esse sócio ele está se propondo a fazer, o que esse sócio está se propondo a fazer, o quanto desse sócio ele tem de equity, qual que é a porcentagem dele, qual que é a minha porcentagem. E isso precisa estar muito bem escrito, está colocado em contrato e está assinado entre todos os sócios. Eu vejo poucas startups que tomam essa preocupação, e uma vez que entra dinheiro vai piorar muito ainda. Então, eu acho que antes da gente pensar em pré-due diligence, em uma análise de dados, de informação financeira dos sócios, eu acho que precisa ter um processo contratual entre os sócios. Precisa estar muito claro e escrito esse acordo societário, o que cada um vai fazer, qual a responsabilidade de cada um, quanto cada um tem dessa empresa e se realmente vai separar os 10% de stock option. Isso precisa estar documentado e assinado. Se no primeiro rodada a gente quer disponibilizar os 10% para o investidor, então desde o primeiro momento esteja isso alinhado e acertado com os seus sócios. Então eu pensaria, se falasse, Rafa, pô, o que você faria diferente hoje se você fosse começar um negócio? Cara, com certeza eu chamaria meu sócio e falar, cara, você vai querer isso, você vai fazer isso, vai fazer. Tá bom, então, amigão, vamos chamar um advogado aqui agora, vamos fazer um contrato, vamos todo mundo assinar aqui o que é cada responsabilidade de cada um. Se você não fizer isso, eu posso te tirar da sociedade sem você ganhar nada. Essas parece bobo, né? A gente dá risada, mas essas são as precauções tão importantes lá na frente, porque lá na frente esse cara tem troca de e-mail que comprova que ele fez parte da sociedade, você não fez esse alinhamento, e aí ele fala que tem 10, 12%. Cara, isso mata vários negócios, né? A mortalidade das startups brasileiras, hoje, cerca de 90% delas são por morte, são feitas por morte societária, porque os sócios não se entendem. Antes de receber funding, antes de receber investimento. Eles estão brigando, estão se matando. Então, assim, primeiro momento, galera, tipo, cara, vai custar caro. Não, assim, ó, é uma grana, é um investimento necessário para você não ter dor de cabeça lá na frente. Então, acho que essa é a primeira preocupação que o empreendedor precisa tomar. Segundo passo, eu acho que é importante, sim, ter essa mini. A due diligence nada mais é do que uma mini auditoria interna, né? E aí eu acho que, de novo, se você tem uma mini due diligence aí, de avaliação, de documentação, para entender também um pouco da vida societária desses sócios e tudo mais, se você chega a isso, dando isso para um fundo quando você vai receber investimento, não precisa fazer aquela due diligence de 40 folhas, né? Faz uma mini due diligence, uma coisa mais micro aqui, para se resguardar também. Eu acho que você já sai na frente aí de 99% das startups.
que é muito difícil o empreendedor chegar com isso pronto aqui. Antecipa, Oi, Rafa, desculpa. antecipa o papo, né, Rafa? Isso aí já acelera um pouquinho o É, papo. você, na verdade, não é nem que antecipa o papo, você se mostra muito mais pronto e profissional para receber o investimento, né? O investidor ele vai te olhar de uma outra forma, ele vai te olhar de uma forma que ele vai falar, não, esses empreendedores realmente eles estão prontos, eles entendem do mercado deles, eles conhecem os sócios dele. Quando eu falo conhecer, é ter uma avaliação criteriosa ali, né, de olhar antecedentes criminais. Ah, parece besta. Cara, não é. Acho que assim é importante entender um pouco da vida dos sócios aí, porque, querendo ou não, é negócios, né? E no final do dia está envolvendo dinheiro, e aí quando entra sócios, investidores, está envolvendo dinheiro de terceiros, então não é só o seu. Então essas preocupações são mais que necessárias aí a serem tomadas. E principalmente um profissional que, sem desmerecer os outros profissionais advogados, mas um profissional que entenda do ecossistema de startups, Pelo né? amor de Deus. Que é Não. um animal diferente, né? Então pode ser uma pessoa que não tenha um conhecimento específico do mercado ou do segmento, senão vai colocar também alguns entraves que não seriam necessários, né? E muitas vezes tem que conhecer muito o processo que também atrapalha, às vezes muito juridiquês, muita regra, às vezes atrapalha. Eu tenho uma frase clássica para isso. O Pierre fala, você não entraria no mar para surfar com alguém que nunca surfou, né? E contratação de advogado é a mesma coisa. Acho que assim, não contrate advogados que nunca trabalhou. Acho que a primeira pergunta que eu faria é quantas startups você tem no seu portfólio? E eu quero conversar com esses founders. Ah, pô, tem essa startup. Pô, legal. Eu ligaria para essas startups. Pessoal, vocês trabalharam lá com o Rafael? Pô, trabalhamos. Legal, e aí, como é que foi o trabalho? Pô, foi legal, realmente conhece a necessidade do empreendedor. É porque é muito difícil, né? Eu acho que eu falo que advogado também é um bicho diferente, né? Startup é diferente, mas advogado também é um bicho diferente, né? É uma outra linguagem que não tem jeito, é uma linguagem mais técnica, é uma linguagem que é condicionada para isso e que os advogados entendem muito claro. Mas o empreendedor fala a língua à parte dele também, né? Então, eu acho que uma vez que você conseguir ter advogados e escritórios ao seu lado que consiga fazer essa tradução, te entender empreendedor de um lado e fazer essa tradução para um papel de uma forma que seja muito mais clean, mais clara, que você, empreendedor, se sinta confortável, mas que também o advogado fala, olha, existem o mútuo conversível aqui que está te protegendo por isso, por aquilo. Então, acho que isso daí tá ajudando os dois lados, né? Os dois lados só ganham. Então, só tem a ganhar. Mas eu concordo 100% com você que jamais trabalhe com advogados que não conhecem do mercado de startup, porque senão você vai ter gasto duas vezes. Você vai gastar com esse cara e depois você vai ter que contratar o advogado de verdade que entende do mercado. E se a gente for falar disso, é muito fácil listar nas mãos aqui Uhum. escritórios que conheçam, que atendam o mercado, que trabalham com o mercado e que conheçam do nosso mercado de startups. Legal. Rafa, a gente está chegando no finalzinho desse papo aí. Eu só queria, assim, para finalizar, pedir 3 dicas, assim, jogo rápido com você. A primeira é você está lendo ou que livro que você recomenda aí para o pessoal? Pode ser livro técnico, um livro que você gosta. Nossa, eu tô lendo um livro aqui, deixa eu pegar aqui, que eu sempre esqueço o nome dele em português. Peraí, deixa eu pegar aqui. Tô lendo agora. Tô terminando de ler o estilo startup. Acho que eu recomendo muito, mas para quem quer entender, assim, o Eric Ries é muito bom, né? Eu acho que para Uhum. você que está começando a entender do mercado de startup, eu iria com Startup Enxuta. Uhum. Acho muito bom. E aí, se for olhar para um segundo momento,
O estilo startup do Eric Rice também é muito bom, né? Porque daí eu acho que ele traz muito um pouco mais de aplicabilidade na prática de como grandes empresas vêm se relacionando com startup. É, um livro que eu gosto muito é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, mas é mais o Rafa pessoa, na pessoa física, do que o Rafa de business. Cara, esse livro é muito bom, cara. Esse é É a o melhor, aqui esse é na o cabeça melhor livro que eu li até hoje na minha vida. do Mas Kern. aí é muito bom, então gosto muito desse livro. Eu leio bastante, então gosto de muitos livros. Assim, tem um outro autor que eu gosto muito também, que é o William Ury também, quer ver? Deixa eu pegar o novo dele aqui. Que é Negocie para Vencer, mas o livro de Como Chegar ao Sim. Como Chegar ao Sim também, que eu gosto muito também, que muitas das vezes a gente fica, já vai uma dica aí, eu acho que muitas das vezes a gente acaba se dando não para algumas coisas e deixando de viver alguns riscos, né? E eu acho que esse mundo, esse mercado de inovação e de empreendedorismo, você estar se arriscando, é você estar jogando a todo momento. Eu costumo dizer que empreender é um jogo de pôquer, então, alguns momentos você precisa blefar, outros momentos você precisa dizer a verdade. Você está jogando a todo momento, então, mas não é um jogo de vício, né? É um jogo que você tem 100% de consciência do que você está fazendo e que você tem possibilidades e entende possíveis cartas que os adversários estão. Então, eu acho que fica muito claro quando você encara a jornada empreendedora assim. Não se iludam, empreender é difícil demais. No momento de pandemia está mais difícil ainda. Mas ao mesmo tempo entendam que o mercado de venture capital, de investimento no Brasil, ele está extremamente aquecido para negócios bons, ideias boas, para times bons e executáveis. E se eu fosse deixar uma última dica para o empreendedor, eu acabei de falar, mas eu vou repetir. Façam acordos societários desde o começo, estejam bem alinhados, documentado com os seus sócios, qual vai ser a rodada dessa jornada que vocês vão seguir daqui para frente. Assinem esse contrato, esteja escrito, documentado e, se possível, registrado em cartório. Se proteja de tudo quanto é jeito, porque a amizade, em determinados momentos, ela acaba quando vê muito dinheiro na conta. Realmente, Então, precisa tomar todos os cuidados e precauções desde o começo. muito legal. Pessoal, então a gente está chegando aí ao final dessa super entrevista aí com o meu grande amigo Rafael Ribeiro, né, que está na Bossa Nova. Quem tiver dúvida, a gente vai disponibilizar o canal do Faria Sendão e Maia Advogados, o Instagram, entra lá no Instagram, manda um vídeo, a gente encaminha para o Rafa, e à medida que você for uma dúvida que a gente possa responder, a gente vai responder com toda certeza. Nós vamos ter outros papos ao longo dessa série de webinars que a gente está fazendo, que é o Papo de Mercado. Então, conto com a presença de vocês. Rafa, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aí e uma próxima. Obrigado. Vou deixar só o meu contato aqui no chatzinho aqui, para a galera aí, se quiser, adiciona aí, estou 100% à disposição. Adiciona lá, pessoal, segue o Rafael Ribeiro, tem muito conteúdo bacana aí para vocês. Aproveita e também sigam o Instagram do Faria Sendão e Maia, da MA Capital, está sempre à disposição aí para ajudar o ecossistema, ajudar no que vocês precisarem. Rafa, Beleza. Rafão, obrigado. obrigado, cara. Um abraço.